Aula de hoje, iremos trabalhar o componente curricular de História. Então, todas as crianças organizem o material, deixe seu material bem organizado e disponível e encontre o local adequado para seus estudos. Hoje, dia 8/10/2020, estamos aqui com a nossa aula de História e vamos fazer a abertura da unidade 4. Já finalizando aí a unidade 4, que vai falar sobre a vida na cidade, a urbanização. Então, na nossa unidade 4, nós temos a abertura da unidade. Observem aí a imagem no livro de vocês, na página 106 e 107. Ele ocupa a página 106 e 107, essa imagem. Observe todos os detalhes da abertura dessa unidade. E depois nós iremos comentar sobre quais as construções são retratadas nessa cena. Qual é a função delas? Essa cidade é parecida com a cidade que você vive? O que elas têm em comum e o que é diferente? Já trabalhamos sobre a questão, já falamos sobre a questão o que é comum. Comum é uma coisa que tem em um lugar e tem no outro. Caso, nós temos aí estação de metrô na nossa cidade, não é comum a essa. Nós temos a igreja na nossa cidade, aqui também tem igreja, então a igreja é comum. Todas as construções dessa cidade foram feitas no mesmo período, por quê? Então, observe aí os detalhes e veja se todas as construções dessa cidade foram feitas na mesma época. E agora iremos para o capítulo 1. No capítulo 1, iremos falar sobre diferentes lugares, os municípios. Nessa unidade, nós iremos estudar o que nós vamos aprender na aula de hoje. Nós iremos compreender os conceitos de área rural, de área urbana, de municípios e também saber distingui-los. Iremos coletar informações sobre a história do município em que vive e seus espaços públicos. Iremos também compreender as razões para o crescimento da população urbana e relacionar o aumento da população urbana do Brasil ao mesmo fenômeno que ocorre em escala global. Na página 108 do livro de vocês, começa. A divisão do território em municípios, ele permite que cada um deles tenha poder de decisão sobre as questões relacionadas ao cuidado dos espaços públicos. Cada município tem seus órgãos de administração próprio, como a prefeitura e a Câmara Municipal, onde são decididas as questões que fazem parte da vida de todos os munícipes, né? O município, ele controla, por exemplo, os transportes coletivos, a limpeza, a iluminação, a manutenção das ruas, praças, parques, o abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo, o fornecimento de energia elétrica, a fiscalização do trânsito, as escolas e os hospitais municipais. Porque nós sabemos que tem as escolas e também hospitais que são particulares. Há poucos dias nós estudamos sobre o nosso município, onde ele esteve completando 92 anos e estivemos fazendo algumas pesquisas sobre o município de Araripina. Nós temos na página 108 ainda essa imagem que tem a legenda Feira no município de Feira de Santana, estado da Bahia, uma foto que foi tirada em 2016. As feiras livres e os mercados públicos são administrados pelos municípios. Então, aqui em Araripina, nós temos a Feira Livre, que fica no Hortifruti Grangeiro, e também nós temos aquela feirinha que fica ali no centro da cidade. E essas feiras, elas são administradas pelo poder municipal. Na página 108 ainda, vocês vão preencher essa tabela a seguir com as informações sobre o município em que você vive. Nome, data da fundação, como esse município surgiu,
Quais os espaços públicos existentes nesse município? Essa tabela, com certeza vocês não vão ter dificuldade, porque anteriormente nós falamos sobre a nossa história do município e vai estar bem ativo ainda na mente de vocês. Áreas rurais e urbanas. Os municípios eles podem ser divididos em áreas rurais e urbanas. As áreas rurais são aquelas ligadas às atividades do campo, onde predominam as atividades agrícolas, pecuária, como o cultivo do solo e a criação de animais. Já as áreas urbanas, elas correspondem às cidades. Nessas áreas se localizam os órgãos administrativos do município e são realizadas atividades de administração, comércio, serviços, finanças, entre outras. Observe as imagens na página 109 e responda as questões a seguir. Na imagem 1, nós temos a Câmara Municipal do município de Tremembé, no estado de São Paulo, 2017. E na imagem 2, nós temos uma plantação de arroz no município de Tremembé, também, estado de São Paulo. Foto tirada em 2017. Então, com base nessas imagens, iremos resolver as questões seguintes. Qual área do município de Tremembé é retratada na imagem 1 e na imagem 2? O que há de diferente entre essas duas imagens? Nós temos aqui outra imagem e está representando a área urbana. Crescimento das cidades no mundo. Calcula-se que cerca de 10 anos a quantidade de pessoas vivendo em áreas urbanas ao redor do mundo tenha ultrapassado a quantidade de pessoas vivendo no campo. Ou seja, aumentou. E nos últimos 250 anos, as pessoas passaram a se estabelecer em cidades. Muitas delas fugiram da fome, da miséria no campo e mudaram-se em busca de emprego, ou seja, atrás de melhores condições de vida. E aqui vocês vão observar esse gráfico. Observe esse gráfico, ele representa a população urbana e rural do mundo nos anos de 1950 a 2015. Essa fonte é a Organização das Nações Unidas, onde foi tirado essa imagem. Acesso em 10 de abril de 2018. Na terceira questão, segundo o gráfico, em 1950 existiam mais pessoas vivendo na cidade ou no campo. Em 2015? Então, observe bem direitinho o gráfico para responder essa questão. Crescimento das cidades no Brasil. O aumento da população que vive em áreas urbanas, elas ocorreu também no Brasil. Nos últimos 60 anos, a maioria da população brasileira ela passou a viver na cidade, modificando a distribuição dos habitantes que existia até então. A concentração de tantas pessoas vivendo em espaços reduzidos produziu novos desafios, como os relacionamentos aos transportes e às condições de moradia, trabalho, saúde da população. Então, essas áreas, moradia, trabalho e saúde, ficaram muito precárias. Aqui na página 111, nós temos mais um gráfico, que ele representa a população urbana e rural no Brasil em 2015. O gráfico, a barra roxa representa a população urbana e a barrinha laranja representa a população rural. Isso aqui foi uma fonte tirada do IBGE sobre o Brasil, população rural e urbana, que está disponível no site abaixo e acessado em 10 de abril de 2018. Nós temos mais um gráfico que responde às questões a seguir. Você tem que observar para responder as questões. Esse gráfico ele registra a população urbana e rural do Brasil nos anos de 1950 a 2010. A linha azul corresponde à população urbana e a linha laranja corresponde à população rural. É mais uma fonte do IBGE que está disponível no site mencionado e teve acesso em 20 de abril de 2018. Então, com base nesse gráfico, iremos resolver as perguntas seguintes. Em 1950, existiam mais pessoas vivendo no campo
ou na cidade? Fácil, é só observar o gráfico direitinho. Na letra B, e em 1980, mais pessoas viviam no campo ou na cidade? Mais uma vez, consultem o gráfico. E nossa aula fica por aqui. Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida, consiga fazer atividades sem dificuldades. Até a próxima aula. Fique em casa, se possível, mas se for sair, tenha os devidos cuidados. E um grande abraço da professora Marlene Feitosa.